Um pavão, um panda, um destino e uma atitude terrível. Quando assistimos Kung Fu Panda 2 e vemos o Lord Shen, de uma coisa a gente tem certeza: esse cara é um monstro! Afinal, ele exterminou uma legião de pandas, separou o Paul da mãe dele e queria acabar com o próprio Kung Fu. Mas e se eu te dissesse que não foi só isso? Que Lord Shen não apenas quase acabou com toda a China, como transformou o Kung Fu Panda em uma verdadeira obra de arte? E nesse vídeo, eu te explico o porquê. Assim que o filme começa, de cara já entendemos o tamanho de sua crueldade. Isso porque é contada a história de que seus pais governavam uma cidade antiga na China, trazendo paz e harmonia à população. Ao contrário de seu filho Shen, que buscava sempre o controle e a destruição. Por verem maldade no seu filho, os dois consultaram uma vidente que previu que, se ele continuasse nesse caminho sombrio, seria derrotado por um guerreiro preto e branco. E ao invés de entender isso como um sinal para mudar a si mesmo, o cara foi lá e, junto dos lobos, devassou todo um vilarejo cheio de pandas, exterminando todos que apareceram em seu caminho. Quando retornou até sua casa, seus pais ficaram tão transtornados pelo que o seu filho havia se tornado que o expulsaram da cidade, deixando-ele sem lar, sem família e sedento por vingança. E se ele já foi capaz de destruir uma aldeia inteira só por causa de uma previsão, o que mais ele não faria por seu objetivo? Por isso, ano após ano se preparando, esperando o momento certo de atacar, ele retorna à sua cidade que vinha sendo governada por mestres do Kung Fu. E por se achar o dono legítimo do trono, já que era o herdeiro, ele consegue recuperar a cidade, de um jeito que deixa claro o tamanho do seu poder. Porque se você comparar com outro vilão como Tai Lung, é óbvio que ele não tem a mesma habilidade, força e domínio do Kung Fu, mas Shen não precisa disso para vencer suas lutas. Tudo que ele precisa é usar sua inteligência. Tanto que no combate, Shen não se limita a ficar apenas no corpo a corpo e sempre joga seus metais afiados em cima dos adversários. E mesmo quando percebe que não pode vencer na mão, ele utiliza aquilo que derrota qualquer técnica de Kung Fu: uma boa e velha bola de fogo. Mas não é só atirando que esse pavão leva vantagem, porque por ser esperto, ele sabe muito bem como manipular e explorar ao máximo a fraqueza de seu oponente. Como quando aproveita do Paul não fazer ideia do seu passado e de quem ele é, para o assustar e deixar ele ainda mais confuso. Já que se você não domina sua mente, então você não domina nada. E é por conta disso que Shen vai enfraquecendo Paul, seja abrindo suas asas que despertam mais medo e lembrança nele, ou dizendo coisas horríveis como "Seus pais não amavam você". Porque Shen sabe o peso de se sentir rejeitado e abandonado pelos pais. Ainda mais quando você está perdido, preso a um passado que não faz ideia de como superar. Tanto que antes de chegar na cidade e encontrar Shen, Paul havia tido um sonho em que encontra seus pais. Mas na hora que ele vê, eles dizem que o abandonaram para cuidar de um rabanete que ainda por cima luta Kung Fu. E pode até ser uma piada, mas também mostra a dor do Paul de não entender por que tinha sido abandonado. E quando Shen taca uma bola de fogo e ele perde naquele momento, é ali que ele consegue confrontar seu passado e descobrir quem realmente é. Mas o que é louco é que a crise de identidade não tá só ligada ao Paul, pois se você reparar no Shen, vai ver que durante todo o filme ele também está em sofrimento, sentindo dor por ter sido largado pela família e tentando achar um meio de encontrar sua paz. Só que aí que tá a grande diferença entre os dois, como em uma cena onde vemos o símbolo Yin Yang como dois guerreiros ligados a lados opostos, mostrando que mesmo perdidos, um tenta trazer a paz salvando, enquanto o outro tenta destruindo. Shen passou uma vida sendo controlado pelo medo, buscando ao máximo evitar seu destino, mesmo que tudo o que ele fez foi se aproximar dele, que é exatamente a filosofia que Oogway já havia dito no primeiro filme. E se não podemos controlar nosso destino, precisamos ao menos controlar como reagimos à dor, à queda e principalmente ao extrato do cartão depois de gastar um absurdo no McDonald's, dizendo que hoje é o último. A boa notícia é que agora com a Economizap, existe uma IA que resolve isso por você. Você só manda uma mensagem no Zap, tipo, gastei 20 conto vendo Paul metendo a porrada num pavão no Prime. E pronto, vira planilha automática com gráfico, categoria e até relatório do mês. Sem Excel, sem dor de cabeça, sem queimar os 2 neurônios que sobraram aí.
e com meu cupom CINE20 você ainda ganha 30% de desconto no primeiro mês. O link tá na descrição e no comentário fixado. Vai lá e testa. Mas voltando, quando Shen se viu diante de um panda que, apesar de parecer fraco, começa a fazer as pazes com seu passado. Ele não consegue entender como isso é possível. Afinal, tudo que ele sentia sobre si mesmo era tristeza, vergonha e raiva. Por isso, conquistar territórios, dominar um país, não seriam suficientes para preencher o vazio em seu coração, que ele até já tinha feito questão de o abandonar. Isso o deixará satisfeito? Oprimir e subjugar o mundo inteiro fará você se sentir melhor. Já é um começo. Eu também posso converter o porão em um calabouço. Isso fica ainda mais claro quando a vidente diz que seus pais o amavam, e por um breve segundo ele talvez até acredita, mas isso já não era mais o suficiente para alguém incapaz de perdoar. Meus pais me odiavam. Eles erraram comigo. Eles te amavam. Eles te amavam tanto que morreram de desgosto quando tiveram que bani-lo. Os mortos pertencem ao passado. Eu preciso olhar para o futuro. Era conquistar sua felicidade à força, mesmo que o medo jamais o deixaria alcançar. Até por isso nem se importa quando o palácio de seus pais, que ele tinha acabado de conquistar, é derrubado. Porque agora o cara já tinha um navio, os 5 furiosos e um panda bem longe do seu caminho. Pelo menos, era o que ele pensava. Porque na hora que ele volta e confronta o Shen, não era apenas o seu destino batendo na porta, mas todo o seu passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Shen podia se render, mudar e tomar qualquer decisão diferente. Mas enquanto Paul conseguiu deixar seu passado para trás, Shen iria sempre escolher se sentir injustiçado, mesmo que seus pais o amassem, sendo apenas ele o único culpado por todo o seu isolamento. E aí quando bate o desespero e os 5 furiosos conseguem ser libertados, o que resta é apelar de novo para a bola de fogo. Isso joga todos pra longe, e por um instante parece que o Shen conseguiria o que sempre desejou, um final feliz. Mas como poderia ter enquanto não entendesse o significado do guerreiro preto e branco? O Yin e Yang, a luz e a escuridão, a força e o controle de suas emoções. Algo que o Paul, mesmo tendo perdido tudo, conseguiu encontrar dentro de si, porque sabia que não estava sozinho. Ele tinha um pai que o amava, um mestre que podia confiar e amigos ao seu lado. Já Shen não tinha ninguém além de sua própria dor. Então não importa quantas bolas de fogo apareçam, nada ganha de alguém que encontra sua verdadeira paz. Por isso, quando Shen pergunta: Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você? Tirei tudo! Eu deixei uma cicatriz incurável. ele faz isso porque para ele era impossível curar uma cicatriz. Mas como Paul diz, as cicatrizes não determinam quem somos. São nossas escolhas, aquilo que decidimos ser agora. E bom, Shen escolheu. Só que talvez nesse momento foi diferente. Porque se olhar para a luta entre ele e o Paul, Shen já se sente derrotado. Ele não foge e não evita seu destino. Pela primeira vez em sua vida. Já que na hora que o mastro do navio cai em cima dele, ele apenas fecha os olhos e aceita seu fim. E tu pode até me perguntar: pô, mas não dava pra ele ter fugido? Que vilão que é esse que aceita perder? Bom, sim, dava pra ele ter escapado ali. Mas Shen não perdeu pro Paul ou pro mastro. Shen perdeu pra si mesmo, desde o momento que escolheu seguir o caminho sombrio. O grande guerreiro preto e branco de seu destino talvez não fosse o Paul, mas o próprio Shen, tentando salvar algo que ele mesmo já estava destinado a destruir. E é isso que o torna um grande vilão, porque suas desculpas jamais vão justificar seus atos cruéis, e sua ligação com o Paul mostra a profundidade de conhecer a nós mesmos, mesmo diante dos piores cenários possíveis, em guerras, tragédias e até no confronto com o nosso passado. Seja o bem e o mal, o herói e o vilão, ou um simples filme e uma verdadeira obra de arte. Ainda mais quando o vilão é tão mau e mesmo assim tem gente que defende como se fosse um santo, tipo o Tai Lung. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.